Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Cristiano Ronaldo, Adriano Imperador e muitos outros. Estes jogadores viraram manchetes, mas bem longe do caderno de esportes. Dinheiro, fama, festas e muitas mulheres. No meio esportivo, o assédio é grande e a infidelidade também. Mas mesmo em meio de tantas traições, existem aqueles que superam e conseguem manter um casamento sólido. É o caso de Lionel Messi e a mulher dele, Antonella. Os dois estão juntos há mais de 13 anos. Mas em 2013, uma notícia caiu como uma bomba na relação. Fotos publicadas por uma revista argentina mostravam o jogador abraçado com outra pessoa. A imagem caiu na rede e ganhou destaque na imprensa internacional. Mas, pelo jeito, a notícia da suposta traição não abalou a união, já que recentemente Antonella deu à luz ao segundo filho do casal. E o que não faltam são fotos da família na internet, sempre juntos. As imagens nas redes sociais foram responsáveis também por quase colocar um ponto final no relacionamento dos jogadores de rua. Fotos do atleta nu, junto com a amante, foram publicadas em um quarto de hotel. A pulada de cerca teria acontecido quando ele deveria estar concentrado. Em sua página do Twitter, o atacante admitiu que realmente se encontrou com a modelo Célia Kay. Apesar da polêmica, a esposa parece ter perdoado a infidelidade, já que semanas depois ela foi fotografada com o amado. No caso do volante Xabi Alonso, as fotos não caíram na internet, mas os boatos sim. Segundo a imprensa espanhola, o jogador teria tido um caso com a cantora Russian Red. As más línguas revelaram que o caso extraconjugal provocou uma crise no relacionamento com a mulher. Para salvar o casamento, ele teria até mudado de time. A mudança de fato aconteceu. Os dois estão juntos. E nem mesmo um dos casais mais belos e badalados do mundo das celebridades escapou da polêmica da traição. Segundo a imprensa, David Beckham, que costuma ser muito assediado pelas mulheres, teria traído a esposa Victoria com a assistente pessoal Rebecca Loos. O caso teria acontecido em 2004. Apesar da polêmica, David e Victoria continuam juntos e este ano completam 16 anos de casamento. O fruto dessa relação são os 4 filhos. Tudo indica que é preciso ser inteligente para não ceder ao assédio e manter o casamento sólido, como nós vamos ver agora na Escola do Amor. Atenção, alunos, a Escola do Amor já está no ar. Parem tudo porque é hora de aprender o amor inteligente. Estão todos aí atentos em casa? Então participem da nossa aula pelas nossas redes sociais. Basta você entrar lá na rede social facebook.com/Escola do Amor ou pelo Twitter @TheLoveSchoolTV, sempre usando a hashtag Escola do Amor. Se você vê alguma coisa no programa que você quer comentar, dar a sua ideia, então participe e interaja com a gente através das redes sociais. Agora, casamento e futebol. Uma parceria nem sempre que dá muito certo. Você sabe que no mundo do futebol, né? Muito sucesso, a carreira, a atenção da mídia, tempo longe da família. O jogador passa muito tempo, às vezes, jogando em campeonatos, treinamentos. Isso pode trazer muitos problemas para a relação, principalmente para um casal que está em fase de adaptação. Mas o que não separa um casal pode deixá-lo mais forte. E o Paulo Sérgio e a Merli estão aqui para contar como passaram pelas várias fases de um casamento de 25 anos. Sejam muito bem-vindos à Escola do Amor. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você, Renato, Cris. Sem dúvida nenhuma, temos muitas histórias aí para contar, né? Durante esses quase 30 anos, né? 30 anos aí, namoro, casamento, noivado e muita história boa. E nós queremos ouvir essas histórias porque a gente conhece o lado campeão do Paulo Sérgio. Nós temos aqui
um campeão mundial, um campeão europeu, um campeão brasileiro. Vamos saber então um pouquinho mais da vida a dois de você, tirar lições aí também dessa parte, né? Porque muitas pessoas olham assim e pensam assim, 25 anos, nossa, foi um mar de maravilhas. Não foi, né? Vocês estão aqui para contar o que vocês fizeram para superar tanta coisa, tanto problema. A gente vai assistir agora e saber um pouquinho mais de como foi a carreira do Paulo Sérgio, primeiramente, né? Um dos jogadores mais versáteis que o Brasil já teve. Preste atenção, vamos relembrar. Disciplina, disciplina e muita disciplina. Esta foi a palavra que definiu a carreira do ex-jogador Paulo Sérgio. Desde a minha infância, eu sempre gostei das coisas certinhas, sempre organizadas. E eu comecei nisso tudo aqui com 13 anos de idade. E essa disciplina fez eu ser um jogador exemplar e me levou para a Europa. A fama de disciplinado o fez levantar muitos troféus, como o da Copa do Mundo de 94, Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões e Mundial Interclubes. A estrada é longa. Mas que tal começarmos a contar essa história há exatamente quanto tempo atrás? Bem, eu comecei aqui em 1983. Aqui no Parque São Jorge, faz tempo. Faz muito tempo. Foram momentos assim emocionantes. Foram momentos onde que eram desafios. No percurso, comprava um pãozinho para vir para o treino e treinava lá no terrão, não é que vinha aqui para treinar nesse gramado, até porque o meu sonho era entrar nesse gramado, né? Você começou na categoria de base do Corinthians. Categoria de base. Eu comecei no infantil, até então dentinho de leite, né? Depois infantil, e aí dente de leite, juvenil, dentão, aí juniores, até chegar ao profissional em 88. Agora, naquela época, você tinha um amigão que era o Viola? O Viola é o parceiro. Conheço o Paulo Sérgio há mais de 30 anos. Começamos assim praticamente juntos, né, na nossa batalha. E nos terrões lá do Parque São Jorge a gente já começou a impressionar aqueles que iam ver a gente jogar pelo juvenil do Corinthians. Já em 90, o atleta foi emprestado para o Novo Horizontino. Não demorou muito para mais um título ser conquistado, o de vice-campeão estadual. Na época, quem comandava o time era o treinador Nelsinho Batista, que no mesmo ano assumiria o Corinthians. Você ajudou a conquistar o primeiro título brasileiro. Foi algo assim muito importante para mim, porque eu vim de uma final de um campeonato paulista e depois conquistei o primeiro título brasileiro para o Corinthians. E em 93 você recebeu o convite para ir para fora do Brasil. Eu recebi um convite do Bayer Leverkusen e meu sonho sempre foi jogar na Europa. No início foi difícil até convencer a esposa, convencer os familiares. Minha esposa chorava muito porque não queria ir para a Alemanha. Paulo Sérgio é uma pessoa muito querida, que eu respeito, considero. E foi de suma importância na minha chegada na Alemanha. Então, foi uma pessoa que me ajudou em todos os aspectos e eu tive a sorte de tê-lo lá com a sua família, né? Ele e a Merlin, nos deram todo o suporte necessário quando nós chegamos lá na Alemanha. Minha esposa foi grávida, né, para a Alemanha, meu filho é meio alemão, digamos assim, né? Nos levou no dia para o hospital, nos ajudou em todos os momentos nessa situação, né? Então foi um cara muito importante, né? Por isso que nós fomos vizinhos de casa, bem coladinho. Acho que Paulo Sérgio foi uma amizade, na realidade, dentro do futebol, que são poucas. Eu aprendi muito, eu cresci muito, até porque nesse meu primeiro ano na Alemanha eu fui o vice-artilheiro do campeonato alemão, fui um dos principais jogadores do campeonato alemão e isso fez com que eu pudesse estar na Copa do Mundo de 94. Eu lembro que assim que a gente chegou nos Estados Unidos, nós ganhamos um chaveirinho, uma réplica da Copa do Mundo, né, da taça. E eu lembro que o Paulo me filmou, eu falando assim: Paulo, nós vamos ser campeões do mundo. E eu levantava um chaveirinho desse tamanho, eu levantava aquilo ali assim
quase que imaginando e sonhando, e ele me filmando. E a gente ali juntos, compartilhando, né, das nossas histórias de vida. E uma coisa que me marcou muito na Copa do Mundo com o Paulo Sérgio, assim que nós começamos o jogo contra a Rússia, o primeiro jogo que nós ganhamos de 2-0, eu tomei uma pancada muito forte no joelho e estava doendo demais. E o Paulo Sérgio, assim que eu saí, que eu fui atendido fora de campo, o Paulo Sérgio veio e fez uma oração por mim no meu ouvido. E aquilo ali foi um momento marcante na minha vida. Dentro do futebol, o maior sonho era ser campeão do mundo e trazer novamente o Brasil à elite e tudo mais. E aí veio aquele título tão esperado, algo assim que é emocionante até nós falarmos, porque foram tempos maravilhosos. E aí, logo em seguida, eu voltei para a Alemanha e você volta também muito mais motivado. O craque também se destacou com a camisa da Roma, da Itália, e do Bayern de Munique, da Alemanha. Já veterano, chegou a voltar ao Brasil, vestindo a camisa do Bahia. Tudo que eu coloquei como meta para a minha carreira, eu conquistei. E essa conquista, sem dúvida nenhuma, faz com que eu seja, vamos dizer assim, um atleta bem-sucedido. Espero que Deus possa estar sempre abençoando a sua vida, que você continue sendo esse amigo, esse irmão, esse grande pai, esse grande marido, né, que você é. Então eu quero te dizer que eu amo muito você. Eu quero muito que o programa coloque uma música, porque tem tudo a ver com você e eu te amo, meu amigo. Ser humano assim vocês me arrebentam, hein? Vocês me arrebentam, assim vocês querem minhas pernas, pô. Eu não quebrei quando eu jogava, eu tô quebrando agora. São três pessoas, assim, três irmãos que, sem dúvida nenhuma, marcaram a minha história, né? Esse período de vocês irem para a Alemanha foi um período difícil, né? Você estava falando ali que a Merle não conseguiu aceitar inicialmente, até porque na época não tinha muitos brasileiros, se eu me lembro bem, lá fora, especialmente na Alemanha. Como é que foi para você, Merle? Mais detalhes? Você acabou ficando convencida que ia apoiar o marido, tinha que ir? Uma das coisas eu acho que hoje, toda mulher jogadora, ela tem que colocar algo. Você precisa renunciar a muita coisa para você conseguir estar do lado do teu marido. Só que eu não imaginei que fosse ser tão rápido. Eu tinha o Felipe com quase 2 anos e a Carol com 7 meses. Então, para nós foi muito difícil. E eu sempre esperei que fosse uma Itália, uma Espanha, simplesmente por causa do idioma, porque era algo mais fácil. E eu lembro que quando aconteceu, nós começamos um olhar para a cara do outro e eu dizia para ele, nós não vamos, porque é muito difícil. Acho que a única palavra que eu sei falar em alemão é "ja", e olhe lá, né? Mas foi passando e a certeza que Deus foi colocando no nosso coração, que éramos para irmos e foi muito rápido. E quando chegou lá, foi muito difícil mesmo. O primeiro ano eu chorei muito e eu chorava escondida, porque o jogador ele trabalha muito com o psicológico. Muitas pessoas imaginam que é só o físico, mas o psicológico, isso é muito importante. Então ele saía e eu chorava. Quer dizer, esse período de, eu imagino, primeiro ano, os primeiros anos lá, vocês tiveram muitos desafios, não tinham amigos, não tinham... não sabiam a língua, né? Lógico que no início foi difícil. Eu não falo para você que foi mar de rosa. Com 3 meses eu queria vir embora, porque aí eu já tive oposição de alguns atletas do meu time, porque inveja, eu estava muito bem. E aquele negócio, né? Negrão, chega no time e aí na Alemanha começa a sobressair em cima dos alemães e artilheiro do time, artilheiro do campeonato. Então isso começou a envolver. Aí com 3 anos eu falei, vamos embora, né? Vamos embora. Não, vamos, para ela, né? Mas naquela época eu te falei não. Né? Então eu tá te vendo? disse não. Ainda bem, a mulher sabe edifica, né? A tola destrói, né? Mas vamos conhecer um pouquinho mais da história de vocês, antes ainda desse período fora do Brasil, que foi quando vocês se conheceram.
Vamos ver, nossa equipe esteve lá na casa do Paulo Sérgio e da Merle batendo um papo com eles. Vamos acompanhar. Olá, Boa tudo tarde, bom? Verônica, seja Tudo bem-vinda. Já vi que aqui é um cantinho especial. Aqui é o nosso cantinho dos frutos desse casamento. Eu tenho o Luiz Felipe hoje com 24 e ele olha e o espelho dele é o próprio pai. E a Carol, como ela mesma diz, eu ainda vou chegar lá para ficar igualzinha a você. Bom, são 25 anos de casamento e 5 de namoro. Como que começou essa história? Eu fui convidado pelo pai dela para ir num aniversário e eu cheguei nesse aniversário com a minha ex-namorada, ou seja, a atual namorada, né? Cheguei lá e tal, e quando eu cheguei nessa festa, só tinha mulheres. Eu tenho muitas primas. E aí, a minha ex-namorada, ela falava assim, pô, eu preciso ir embora, preciso ir embora, preciso ir embora. E eu tava de carro, né? Eu falei, tá bom, pô, você quer ir embora? Pô, vou te deixar no ponto de ônibus, você vai embora, né? Ela pegou o ônibus, coloquei ela no ônibus, ela foi embora e eu voltei pra festa. E naquela conversa e tal da festa, nós nos conhecemos e tal, e aí eu levei ela um pouquinho pra fora lá, dei uns beijinhos nela também, né? Ela falou que Isso aconteceu num sábado, no domingo nós saímos de novo, fomos no shopping, andamos um pouquinho, conversamos e na semana mesmo ele foi, conversou com meu pai e nós começamos a namorar. Os irmãos dela até brigaram com ela, falaram, ele não, Sim, né? que a fama já não era boa, entendeu? Os irmãos já me conheciam, né? O casamento aconteceu 5 anos depois. Na época, ele jogava no time Novo Horizontino. Quando nós Antes. ainda nos casamos, eu estava trabalhando na prefeitura. Eu acabei ficando em São Paulo e ele em Novo Horizonte. E essas indas e vindas eram 15 dias, às vezes longe, né? E de uma hora para outra, eu lembro que em maio eu descobri que eu estava grávida. Foi jogador do Corinthians, ele começou com a seleção brasileira, então a fama subiu. E com isso apareceram eu não sei quantas, e também hoje não desejo contar, mas apareceu muita Maria Chuteira. O que mais me irritava era saidinhas de madrugada. Vamos, eu só tô ouvindo, eu não vou mais. É que eu tinha uns parceiros de clube Parceiro, também. Que era viu? difícil. Pô, os caras não conseguiam me ver quieto, né? Muitas pessoas diziam pra mim, o que você fez? Falei, não fiz nada. Eu só tive muita paciência, porque eu amava. Então foi difícil para vocês. Quanto tempo assim demorou essa dificuldade? Você falou assim, as saidinhas de madrugada, Eu creio que as Marias Chuteiras. creio que entre um ano e meio. Eu lembro que eu estava com o primeiro filho, mas ele estava subindo na carreira, né? E tudo isso só junta, porque eu não conseguia acompanhá-lo e automaticamente muitas outras conseguiam acompanhá-lo. E eu tive que parar e repensar em tudo. E quando eu parei, eu vi que existia um grande lado, e esse lado errado também era o meu. E nós sentamos e conversamos, mas eu creio que foi entre um ano e meio. Houve traição nesse período? Eu digo o seguinte, houve as Marias Chuteiras, e isso significa traição, né? Um olhar, a forma, eu não sei, e eu digo que também não quero detalhes, mas eu digo que eu sabia, né? Pelos comentários, por tudo aquilo que chegava até mim, mas nunca nada que eu possa dizer para vocês que foi algo assim que durou muito tempo. Mas é a própria Maria Chuteira, e eu digo que para mim, elas até, em certa parte, elas até me ajudaram a me encontrar e ver que eu precisava ser uma mulher melhor. É mesmo? Cara, esse período de fama é um período muito delicado do atleta. E essas saídas aí eu sei que realmente deixava ela triste, né? Eu deixava ela muito triste. Até um dia que eu coloquei também como meta e falei assim, não, eu não quero isso para minha família, até porque eu vim de um lar onde os meus pais se separaram e eu não queria isso para minha família. Eu sabia a falta que fazia um pai dentro de uma família.
Mas você teve que tomar uma decisão Tive que para tomar uma mudar. decisão. Porque você estava caminhando pelo mesmo rumo que os seus pais. E isso é verdade. E que aconteceu o muitos divórcio. jogadores acabam fazendo isso Muitos, também. Né? muitos. Mas vocês são exceção. Por acaso, a mudança da Merly veio primeiro para você tomar essa decisão? Eu creio que, lógico que a mudança dela ajudou, mas eu senti algo no meu coração que eu precisava mudar. Que eu precisava ser um pai, eu precisava ser um marido, né? E eu lembro que eu tinha saído, ela passou minha camisa, tudo chorando e tal, né? E eu voltei e depois de 15 minutos, algo assim... Foi muito rápido. Chega. Eu voltei pra casa e falei, ó, a partir de hoje acabou, não vou mais ficar saindo aí pra pagode, pra as coisas. Chega, não quero mais, eu quero, sabe? E a partir daí, graças a Deus, nós temos uma vida aí bem regrada. Quer dizer, você tomou essa decisão bem cedo lá no início, né? Então a maior parte da sua carreira depois disso e também do seu casamento foi com essa base sólida que vocês conseguiram construir. E foi aí que deu uma guinada. Foi aí que a minha carreira também deu uma guinada. Porque você tem uma ajudadora, ela compartilhando, ela, sabe, caminhando junto, isso daí foi muito importante. Mas eu também creio que casamento são tijolinhos que você vai colocando. E foi isso que nós fomos fazendo, né? Quando nós começamos a perceber que aquela construção não estava dando certo, nós começamos tudo de novo e deu muito certo. Então, hoje o que eu digo, paciência, não desista fácil, porque lá na frente você vai ser feliz, né? Em que você mudou? O que foi que você falou? O que atrapalhava no início? Eu creio assim, você vem com uma cultura totalmente diferente. Cada um traz uma cultura de casa, né? Eu cresci de uma forma e ele de outra. E isso, quando choca, isso te dá um grande susto. Eu sou filha, a única mulher de dentro da minha casa com meu pai. Meu pai sempre me tratou como a bonequinha da casa. E, de repente, eu me vi tendo que olhar para uma realidade do qual eu não esperava. Eu creio que a gente casa esperando quem, né? O príncipe encantado. E no fim você vê que ele não vem nem de cavalinho branco, ele não é tudo aquilo que você espera, mas você tem que enfrentar um homem que tem defeitos como eu também tenho. Então, de vez olhar nos defeitos dele, eu olhei para os meus. Eu comecei a ver aonde que eu precisava mudar, o que eu precisava mudar, e uma das coisas que eu percebi é que se ele encontrasse algo diferente dentro da minha casa, ele não ia precisar sair para encontrar a alegria que ele estava procurando lá fora. E uma das coisas que eu lembro que eu mudei muito, foi a minha independência, né? Fazer a minha parte dentro da minha casa. E eu lembro que ele chegava, eu jorrava um monte de problemas em cima. Cara, ninguém vai querer voltar para casa sabendo que você vai ter um monte de reclamação. Eu tinha 23 anos, então eu achei que estava tudo nas minhas costas. E eu fui começando, né? Eu digo que um grande exemplo eu tinha um carro dentro da garagem, mas eu morria de medo de dirigir. E eu comecei a ver que não, eu tinha que dirigir. Eu tinha uma amiga na época, na época não, hoje, até hoje a minha amiga Gisele, ela dizia para mim, vamos aprender a dirigir. Eu comecei a dirigir. A partir do momento que eu comecei a dirigir, eu comecei a ser independente em outras coisas. Não esperava mais para ir para um supermercado, não esperava mais para levar um filho no pediatra. E eu comecei a ver, e ele começou a vir também em crescimento. Ele havia crescido e eu havia ficado para trás. Então, nisso eu tenho a certeza, se você também se olhar por dentro e começar a ver que você também tem defeitos, e não é só o teu cônjuge, é algo muito bom para que o teu casamento continue. Né? Às vezes o defeito é justamente não desenvolver. Né? O defeito às vezes é teu e não é dele. Você parar no tempo, né? Você casar e pensar, bom, agora... Ele que tem que tomar conta de mim. E a pessoa que não desenvolve, ela deixa de ser interessante, ela deixa de ser atraente e passa a ser um fardo, de certa forma. E você fez uma decisão muito
muito forte, muito firme de dizer não para aquilo que a fama tinha trazido a você, que era a atenção das mulheres, das Maria Chuteiras, o dinheiro que você tinha, a facilidade que a gente vê hoje. Hoje ainda é muito mais, mas também já na época tinha isso, que você podia simplesmente optar. Eu quero aproveitar esse momento, eu quero aproveitar a vida, a onda, o sucesso e eu vou curtir. Como muitos fazem, infelizmente, que a gente não vai citar nomes aqui, mas às vezes a gente vê a carreira de jogadores brilhantes que a gente pergunta, poxa, será que se ele tivesse tido fora de campo uma vida mais estável, uma vida mais regrada, responsável, falando especificamente de família e casamento, e não uma vida de balada, se ele não tivesse rendido mais na carreira? Né? Com certeza. Então a gente vê a ligação aí direta entre a tranquilidade que uma casa te dá, que um casamento te dá, e o sucesso na carreira. Que não é só no futebol, não, isso é em todas as áreas. Foi o que eu falei, né? A partir do momento que eu tomei a minha decisão, na minha área profissional começou a vir uma crescente. Então isso foi muito bom, isso é algo assim que nós podemos dizer, pô, nós curtimos. Exatamente isso que eu ia falar para você. Você curtiu de verdade, porque a gente vê que esses jogadores e essas celebridades que ficam curtindo um momento de fama, na verdade estão mesmo desperdiçando aquele momento. Sem dúvida. Porque depois que passa, fica o quê? Só um passado, né? Um passado, lá o troféu talvez, não tem nada assim concreto, que é uma família. É porque o que não se fala muito aí fora é que com cada pessoa que você se envolve, cada noite, cada relacionamento, você não está curtindo, ganhando alguma coisa, você está perdendo um pedacinho do seu coração, partindo o coração de outra pessoa, às vezes trazendo uma outra pessoa ao mundo, uma outra criatura ao mundo que não tem nada a ver com aquilo. Enfim, são muitas consequências ruins e a pessoa tem que parar e pensar realmente. Bom, nós vamos conhecer agora alguns fãs muito especiais de vocês. Vamos ver aí o que eles têm a falar para os dois. Eu vejo o casamento dos meus pais como um espelho assim para mim, né? Vejo meu pai como a cabeça da casa e eu quero um marido igual ao meu pai, eu quero ser uma esposa como minha mãe, e os dois são um exemplo para mim. Muitas vezes eu falo, não vou conseguir fazer isso, mas lembro da minha mãe. Eu falei, a minha mãe já passou tantas coisas, eu vou conseguir. Então ela é a minha força, um exemplo para mim, todos os dias. Se eu falar para você que eles não brigam, eu vou estar mentindo. Eu vejo que eles sempre têm comunicação. E é o primordial, assim, eu nunca vou esquecer na minha vida isso. Até que quando eu comecei a namorar e pedi a minha namorada em namoro, foi a primeira coisa que eu falei para ela, olha, eu aprendi em casa que a comunicação não pode faltar. Eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha irmã, pela nossa família. Se eu sou o que sou hoje, é por causa de vocês. Um dia eu quero casar e eu vou sempre usar vocês como exemplo. Eu amo muito, muito vocês. Obrigada por me fazer a mulher que eu sou hoje. Um grande beijo. Pai, seja mais romântico. Mãe, continue sendo paciente. E a gente vai assim até o fim. Vai dar tudo certo. Beijo. Tem que ser mais romântico, né? Mas você sabe que é algo assim que a gente conversa muito, né? Eu tinha um casal amigo nosso e ele sempre ficava mimimi, tititi, né? Era sempre assim, né? Pá, né? Mas isso aí não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. Se separaram. E do jeito que eu sou, no momento que eu tenho que ser romântico, nas horas que eu tenho que ser romântico, do jeito que eu sou, eu passo a minha felicidade para ela e ela passa a felicidade dela para mim. Então, esse ser mais romântico, até eu posso ser mais, né? Mas eu creio que esse nosso jeito deu uma sincronia boa, né? Não ficou muito exagero, mas está ali Olha, os casais mais felizes que eu conheço não tem essa coisa toda de romance. Não tem, né? É verdade. É porque todo mundo é romântico do seu jeito e não do jeito dos filmes ou das novelas. É isso que as pessoas precisam entender. Porque esse romance de beijinho pra lá e pra cá, aquela coisa bonita de filme, é bonito lá fora. As pessoas veem na tela que é tudo roteirizado, é feito 10 vezes a mesma cena, tudo aquilo ali. Na vida real é diferente. Às vezes E hoje nós vemos aí esse tal de Instagram, Facebook, a gente vê tantas fotos aí, né? Os românticos e tal. Daqui a pouco
não tá mais. É verdade. Então, o romance, ele depende, ele varia de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa é romântica da maneira que ela poupa a outra de problemas, por exemplo. Mas às vezes a pessoa, porque o marido ou a esposa não age conforme ela vê o que a sociedade diz, ó, isso é romântico? Então ela pensa, meu marido não é romântico, minha esposa não é romântica. E não é necessariamente assim. E 25 anos juntos, 30 anos juntos, isso nos deu uma experiência muito grande. Isso já é romântico. Isso já é romântico. Hoje em dia isso já é romântico. romântico. É fora de moda. Exatamente. Bom, parabéns pela família, parabéns pela superação, pelo exemplo aí que, como eu falei no início, a maior superação que eu considero da sua vida não são os troféus, né? Mas sim a sua família. Obrigado, sem dúvida nenhuma. Eu defino que a minha vida, no meu relacionamento, foi de superação mesmo, como foi a minha área profissional. Foi de superação, vencendo obstáculos. Nosso relacionamento também foi de superações e nós não podemos reclamar de nada, não. Ok, muito obrigado pela participação. Obrigada Parabéns a a vocês. Bom, agora há sempre exceções, né? Às vezes a única forma de lidar com uma traição é mesmo a separação. Veja só o caso desta aluna. O marido ainda mantém contato com a ex-amante. Acompanhe. Olá, Renato e Cris. Eu sou casada há mais de 20 anos, sou mãe de 3 filhos e tenho vivido um dia de cada vez. Eu me sinto com uma bomba relógio em minhas mãos 24 horas por dia. No ano passado, meu marido saiu de casa e se envolveu com outra pessoa. Foram até morar juntos, mas isso durou apenas alguns meses, que para mim foram uma eternidade. Pois bem, lá está meu marido em casa de novo. Eu já preparei o jantar. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Tá uma delícia, mãe. Obrigada, filha. E você? Tá gostando? É muito bom. Te ligo depois, eu tô jantando. Era ela? Sim. Você continua falando com essa mulher? Amor, vamos comer em paz. Eu não quero que você continue falando com ela. O que vocês ainda têm pra falar? Nada demais. Ela só quer... Ela quer falar. Eu não sei. Mas ok. Agora eu estou com você. E é isso que é mais importante. Filha, você pode ir pro quarto que eu gostaria de conversar com seu pai? Termina de comer, filha. Não quero mais. Estou disposta a esquecer tudo, mas ele não deixa. Tem certos hábitos e faz coisas que não são de um homem casado. Eu tenho buscado mudar, eu quero ser mãe, esposa, companheira, sábia e dedicada. Cris e Renato, o que eu faço? Então, para ajudar esta aluna e todos os alunos que estão passando uma situação no relacionamento que é inaceitável, nós vamos dar uma ferramenta para vocês. Uma ferramenta nova, preste atenção. A ferramenta é praticar a firmeza respeitosa, ou também conhecido como assertividade. O que é isso? Assertividade é você saber bem quais são os seus direitos, você tem consciência e convicção plena dos seus direitos como pessoa, como ser humano, como esposa, como marido, dentro de um relacionamento, e você coloca isso para outra pessoa com firmeza, mas de forma respeitosa, ou seja, não de forma agressiva. Então, no caso desta aluna, ela está sendo totalmente desrespeitada. Primeiro, ela foi traída.
né? O marido teve amante, ficou com a amante 6 meses, voltou para casa, quer dizer, a esposa teve o coração e a disposição de perdoar, e ele, agora, dentro do casamento, continua mantendo contato com a amante. Quer dizer, totalmente inaceitável. Mas o que ela está errando é ser conivente, ser fraca para não colocar uma firmeza nessa situação de forma respeitosa e dizer, não vou mais tolerar isso. O que ela está fazendo, o que muitas pessoas no lugar dela fazem é o seguinte, reclamar. Reclamar, não aceita, mas não faz nada a respeito. Então fica reclamando, fica chorando, fica de cara emburrada, fica fazendo pirraça, fazendo um monte de coisa, jogando o filho contra o pai, fazendo tudo para ver se o pai, o marido ou a esposa que está traindo ou fazendo algo que é inaceitável no relacionamento, venha mudar por ele mesmo, sabe? Ele decida, sabe de uma coisa, acho que eu vou mudar. Você não pode deixar que o futuro do seu relacionamento fique na mão de uma pessoa só. Quando aquela pessoa não faz nada a respeito, você tem que fazer. E é aí que você usa essa ferramenta. Você tem que ser firme em falar, eu não vou aceitar isso. E se ele falar, mas vai ser assim, então não tem casamento. Quer dizer, ele chega a ponto de falar para ela, se a minha amante, a minha ex-amante, ligar para mim porque ela quer conversar comigo, eu vou atender sim. Então, você tem que, neste momento, chegar para ele e falar assim, tá bom. Então eu digo para você que se você atender, se você continuar contato com essa pessoa, você não vai ter mais nenhum contato comigo, porque você vai me perder. Pronto. Você sabe os seus direitos, que é ser respeitada nesse relacionamento, ter um marido fiel, ter um marido com o mínimo de decência, de entender que depois de ter te machucado tanto com essa traição, ele deveria, no mínimo, cortar o contato com essa ex-amante. Você tem esse direito e você está colocando isso para ele de forma firme, mas de forma respeitosa. Porque entenda, mulheres, muitas vezes o homem, para mudar, ele precisa sofrer consequências. E olha só o que vem no próximo bloco. Lições valiosas sobre relacionamentos que podemos aprender com os personagens da novela Os 10 Mandamentos. Não saia daí, é daqui a pouco. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you. A novela Os 10 Mandamentos fez história na TV e vai deixar saudades. Mas hoje vamos focar nos relacionamentos. O que alguns personagens podem nos ensinar com suas dúvidas, erros e acertos. Separamos algumas histórias para a gente comentar aqui. E para nos ajudar a tirar lições desses personagens, nós estamos aqui com o casal Miguel e Ana Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Tudo ótimo. Fãs também da novela? Super fãs. Super fã. Bom, então vocês vão poder ajudar a tirar várias lições aqui. Nós vamos começar falando com os solteiros, aqueles que insistem no amor impossível, como o Simuti. Acompanhe. Eu gostaria muito de ajudar a pobre moça, mas se você está com medo, eu compreendo. Esqueço meu pedido.
Não esqueço não. Não esqueço não. Foi só um receio passageiro, mas também já passou. Ótimo. Mas tem que ser para esta noite. Tá, deixa comigo. E não conte a ninguém. Segredo nosso. Então, muito obrigada. E até logo mais. Até. Isso acontece demais, né? Uma pessoa que sabe que a outra gosta dela, fica tirando proveito dela, né? Porque, já que ele gosta de mim, ele vai fazer vários favores para mim. Ele fica se iludindo, né, com um amor impossível, porque ela é casada, né? E muitas pessoas hoje em dia também fazem isso. Ficam insistindo em um amor que já está mais do que provado que não tem futuro. Né? E ele insiste por causa do sentimento. Ele gosta da aparência, gosta do jeito da pessoa. E esse sentimento que está dentro dele, ao invés de cortar, ele fica nutrindo esse sentimento. Isso vai piorando a situação. Quer dizer, se ele usasse a inteligência, o amor inteligente, ele ia falar, não é para mim. Ela já tem um dono. Agora, em contrapartida, nós temos também o amor de Oséias e Ana, né? Então, olha só. Pra começar, ela é egípcia, deve odiar hebreu. Aposto que foi tomar um banho depois que esbarrou em você. Ela gostou de mim, Caleb. Eu vi nos olhos dela. Deve ter sido um cisco. Essa altura ela já tirou. O que significa isso? Diga ao miserável do seu neto que se ele voltar a se encontrar com a minha filha, será a última coisa que fará na vida, entendeu bem? Então, no caso de Oséias e Ana, havia uma dificuldade, que era o pai de Ana, mas ali a gente vê que a impossibilidade ou a dificuldade era uma questão do preconceito. É uma do coisa pai. Exterior, né? Não tinha nada a ver com eles dois. Exato, né? não era uma coisa que deveria impedir estritamente a relação deles. Então, eles conseguiram, com o tempo, superar esta dificuldade, né? A diferença de impossíveis, né? A Ana tinha princípios, Oséias também. Então, com certeza, se ela fosse uma mulher casada, os princípios dele não permitiriam. Aí seria impossível mesmo. E aí onde entra o amor inteligente, né? Se essa situação, essa pessoa que eu vou me envolver vai fazer mal para mim, então já é impossível. É impossível ser feliz com aquilo que faz mal para mim. A gente vê também, às vezes, no caso deles, que o pai de Ana, ele era infeliz no casamento. Então, a gente sabe que às vezes a pessoa é infeliz, foi infeliz no casamento e tenta impedir a felicidade do filho, por incrível que pareça, que era o caso deles. E os pais também devem aprender disso, que às vezes a sua infelicidade, o fato de você não ter sido realizado no amor, não deve fazer disso um impedimento para o seu filho ter uma experiência e um bom casamento. Pelo contrário, deve lutar e incentivar ele a ter um bom casamento. Né? Agora, para os noivos e namorados e quem está pensando em assumir um relacionamento sério. Olha só, não dá para se casar com quem você não conhece direito. Como fez Pazer, um homem bom, mas que foi pouco inteligente quando se encantou por Unit. Acompanhe. É uma bela mulher. Eu peço todos os dias aos deuses que coloquem um bom marido no meu caminho. Eu precisava inventar um marido para mim. Um pai para Nefertari. Você acreditou que ela nasceu prematura. Um bobo mesmo. Cheguei grávida ao palácio. É muita novidade, não é? Ela se casou com Pazer para dar um pai para a filha, né? Que seria a Nefertari. Ela estava mesmo caçando o marido. E Pazer não procurou conhecê-la bem. Não fez a tarefa de casa. Aceitou as palavras bonitas, né? Qualquer pessoa pode chegar e falar: ai, como é bom, você é tão bonito, você é tão encantador. Qualquer pessoa pode fazer isso. E muitas pessoas erram aí, né? Porque às vezes a pessoa ela é tão apaixonada pela outra que ela se faz de cega. Ela não quer enxergar o que está claro diante dos olhos dela, que vai dar errado naquela relação, né? E se algo a gente pode tirar uma lição boa do Pazer é que mesmo depois, anos depois que ele descobriu tudo que a Unit havia feito com ele não se tornou uma pessoa amarga por causa disso, né? Quantos depois de uma traição falam: eu também vou sair traindo todo mundo agora, já que fizeram isso comigo, eu vou fazer isso com outros também. E foi justamente ao contrário do Pazer. Mas ele sofreu muito, ele deveria ter sido mais esperto, mas... O que Moisés fez de diferente, né? Porque Moisés, quando se casou com Zípora,
ele teve um tempinho aí, bem longozinho, né? Porque Zípora foi bem difícil. Mas ele conheceu Zípora e Zípora o conheceu também. E isso foi importante para que eles pudessem ser o casal que eles viraram a ser. Alguém pediu a sua ajuda? Meninas, vamos? Vamos juntar as ovelhas? Por que foi tão antipática, Zípora? Não havia necessidade de tratá-lo daquele jeito. O egípcio só quis ajudar. Ele é tão bonito, não acharam? Não é teu bico não, Gerudo. Será que tem posses? Meninas, é um estranho, sozinho, armado. Não sabemos quem é e nem de onde veio. Se ele tem posses, Ada, por que ele está nesse estado? Vocês não viram a cara dele? Deve estar dias andando no deserto. Deve ser um fugitivo ou um assassino. E vocês querem que eu seja simpática? Meu pai sabe que você é um criminoso e mesmo assim o convidou para ficar em casa. Seu pai é um homem surpreendente. Até eu me espantei com a sua decisão. Como que ele pôde fazer um absurdo desses? Colocar um fugitivo perigoso embaixo do mesmo teto que suas filhas? Falando assim, eu até entendo a sua revolta. Mas diferente de você, o seu pai não julga as pessoas antes de lhes dar a oportunidade de se explicar. E qual é a explicação para um assassinato? Escuta aqui, Zípora, por acaso molestei você ou suas irmãs? Eu roubei alguém? Eu fiz alguma coisa desde que eu cheguei? Não. Mas pode muito bem estar preparando alguma coisa agora. Pois eu não matei pra roubar ninguém, nem de maldade. Eu apenas defendi um irmão. Você vai querer ouvir a história ou vai sair correndo de medo? Ela foi certa em não simplesmente, eu tô aqui esperando o príncipe encantado, é ele. Muita gente criticou Zípora no início, né? Porque ela era difícil, mas ela estava certa, por um lado, porque ela precisava conhecer. Não é porque ele veio como um galã, né? A proteger todo mundo ali, ajudar todo mundo, que ele seria uma pessoa digna de ser marido dela. Exato, ela tinha que dar o tempo para conhecer quem era aquela pessoa ali e não simplesmente, eu vou abraçar essa oportunidade porque eu não sei quando o próximo que vai aparecer aqui no poço. Né? E o bem da verdade é, só se conhece uma pessoa com o tempo. Em outras palavras, ela fez ele pagar o preço para merecê-la. Exato. Né? Se todas as Ele mulheres... teve que conquistar, ele teve né? que conquistar, ele teve que pagar o preço. Quem paga o preço, quanto mais caro o preço é, dá valor depois, não quer perder. Exato, ele teve que fazer o trabalho correto de conquistar. Agora, outro motivo de muitos problemas que também acontecem na vida real foi a diferença de fé entre Leila e Uri, né? Fé e princípios. E essa é uma questão crucial também para qualquer relação. Vamos ver. Eu estive com Radina. Ela me disse que a princesa buscou o nosso Deus. Moisés acaba de resgatá-la, Uri, e levou para a vila como era do desejo dela. O rei sabe disso. Não conte nada a ninguém, eu prometi a Radina. E de qualquer forma, ele não tardará a descobrir. Isso é muito grave, Leila. Uri, por favor, me escuta. Eu finalmente tomei uma decisão. Amanhã mesmo parto do palácio e vou com meu povo em busca da liberdade. Você está louca, Leila. Nunca estive tão lúcida. E você já sabia que esse dia acabaria chegando. Nós até trouxemos os atores desses personagens porque realmente é uma questão muito importante. Muita gente releva isso, né, Renato? Muita gente pensa assim, o que importa é o amor. Ele não pensa como eu, ele não tem os mesmos objetivos, ele não tem a mesma fé, mas o que importa é que nós nos amamos, né? E isso é um grande erro porque a fé é uma das coisas mais influentes na vida de uma pessoa. É a sua fé que dirige suas decisões, que dirige os seus princípios, o que você vai fazer ou deixar de fazer, objetivos, motivações, tudo vem da fé que você tem. E a fé é uma coisa tão pessoal e individual que a pessoa de fé de verdade, ela não está preparada a abrir mão desta fé. Por isso pode se tornar coisas, conflitos muito difíceis e às vezes insolúveis no casamento. E às vezes isso não atrapalha no início do relacionamento, mas depois, né? Porque é depois que começam a ver os problemas, as dificuldades, que você vai usar essa fé, esse princípio que não é o mesmo do outro, é aí que vai fazer falta. Já foi o oposto que a gente viu na história de outro casal da novela, que foi Amrão e Joquebede, né, os pais de Moisés, que tinham a mesma fé, os mesmos princípios, e por isso eles conseguiram compartilhar dos mesmos objetivos e enfrentar as dificuldades juntos. Né? Assista só. Deus usou o faraó para nos abençoar.
Se faz tanto assim por nós, minha mãe, por que não nos liberta de uma vez? Arão, por favor. Porque não está nem aí. Essa é a verdade. Arão, já chega. Onde será que está Moisés? Sinto tanta saudade dele. Todos nós sentimos. Eu acordei com medo que ontem tivesse sido um sonho. Pois eu estou achando até agora que foi. Coisa extraordinária, não é? Moisés bater a nossa porta no meio da noite. Quem é que podia imaginar uma coisa dessas? Coisa de Deus, né, pai? É, filha. Com certeza. Então, uma ótima lição que Arão e Joquebede deixaram. Agora, a última lição. Abuso moral, violência doméstica e psicológica. São coisas que nunca devem ser toleradas num relacionamento. A violência doméstica, exemplo do que acontece com muitos casamentos hoje em dia, foi mostrada na história de Apuk e Judite. Acompanhe. Comida horrível! Nem os porcos comeriam essa lavagem. Desculpa, meu marido. É que eu não passei bem o dia inteiro. Eu chego em casa do trabalho com fome. Eu preciso comer. Eu quero comida, não esse lixo, sua hebreia imunda. Não me trate assim, por favor. Não está certo. E como você quer ser tratada? Nem cozinhar você sabe, seu inútil! Olha só o que você fez. Não vê que eu estou doente? Cala a boca! Teu choro me irrita. Fala baixo. Vai acordar as crianças. Sai da minha frente, miserável. É terrível, né? Você vê que isso aconteceu também de uma outra forma, mas entre dois personagens também, o Corá e a Bina, que havia muita humilhação e abuso moral entre eles. Acompanhe só. Você não presta, Corá. Não presta pra nada. Agarrando minha irmã. Momento de loucura, Bina. Ela me provocou. De hoje em diante, você vai me tratar como rainha. Vai ser meu escravo. Entendeu? Entendeu bem? Entendi. Muito cuidado. Eu não tô brincando. É um casal ali que você, o tipo de casal que você diz assim, os dois se merecem, né? Os dois se merecem, tanto ela quanto ele, os dois péssimos exemplos, mas por alguma razão continuavam juntos, insistindo e fazendo chantagem emocional um com o outro, mentindo, enfim. Já Apuk e Judite, um dos problemas que a gente vê ali, além dele ser daquele jeito, né, muito agressivo e literalmente não sabia ser homem, né, porque ele maltratava todo mundo na família, mas além disso, tirando isso, Judite errou muito também, né? Porque ela aceitava aquilo. Que muitas pessoas também aceitam esse tipo de coisa. Aceitam por quê? Porque tem medo de ficar sozinha, aceita porque tem medo de perder a família. Aí fica fazendo aquele jeitinho de vítima, né? Ai, não faz isso comigo, tem misericórdia de mim, né? Às vezes a pessoa ela pensa assim, é ruim com ele, pior sem ele, e ela acha que não tem outra opção. E por isso ela se sujeita àquilo. E na verdade sempre há uma outra opção. Claro, e a pessoa ela fica assim, ela está mostrando que ela não está dando valor a si própria. Se alguém está me maltratando e eu estou permitindo isso, onde está o amor? Onde está o meu valor? Porque eu não estou barrando essa pessoa, né? E isso remete a todas as situações que nós vimos até agora, né? Que é de dar tempo antes de se envolver com a pessoa, conhecê-la primeiro, buscar um amor que não seja impossível, ou seja, que você sabe que você pode entrar nessa, que há um futuro e ter os mesmos princípios, a mesma fé, que é o que traz a segurança que amanhã você não vai passar por problemas assim. Se Judite tivesse conhecido Apuk antes, ou buscado conhecer realmente quem ele era antes deles se casarem, ela provavelmente não teria entrado nessa situação. Que tal ler mais sobre essa história dos 10 mandamentos lá no original, no livro original, a Bíblia? Essa é a mais nova Bíblia, os 10 mandamentos, em que eu tive o prazer de ter sido convidada a deixar meus comentários sobre os 10 mandamentos para a nossa vida hoje em dia. E através desse manual de vida, você pode aprender o que é o verdadeiro amor e é onde nós baseamos as nossas vidas também. Então, esta versão especial da Bíblia Sagrada, edição especial Os 10 Mandamentos, com comentários da Cristiane. Ela fez comentários sobre cada um dos 10 mandamentos e o que cada mandamento significa para os dias de hoje, para o século 21. Você pode adquirir esta Bíblia especial, Bíblia Sagrada, Os 10 Mandamentos, nas melhores livrarias ou pelo site arcacenter.com.br.
Agora, lembrando um pouco ainda do personagem Ikene da novela Os 10 Mandamentos, tem muita gente que comete o mesmo erro. Acha que depois do casamento dá para relaxar e aí comete um grande erro. Esquece que casamento bom exige trabalho diário e que a conquista do parceiro precisa continuar. Mas muitos se descuidam, mesmo sabendo que isso pode causar. Vamos conhecer a história da Suelen e do Darso e ver como eles recuperaram o casamento. Darso adora jogar videogame. Uma paixão que foi pela adolescência, chegou à fase adulta. Mas quem não gostava nada dessa história era a Suelen, que por muitas vezes teve que dividir a atenção do marido com o videogame. Ele foi o responsável por muitas brigas na vida do casal. Mas essa história não começou no casamento, e sim no namoro. No namoro, quando ele estava lá jogando videogame, eu chegava e falava, queria ir no shopping, queria sair, vamos no cinema, eu vi que tá passando um filme e tal. Daí ela vinha mais carinhosa, né, pra gente, vamos sair e tal, e eu acabava cedendo. Já no casamento, não. No casamento, quando ele estava lá jogando videogame, eu falava, poxa, você não me leva pra sair, você não me leva pra lugar nenhum, você não me leva pra... no shopping, eu não posso ir na casa da minha mãe, eu não posso ver minha família. Não era só o videogame que gerava brigas, então ficou vindo briga atrás de briga, briga atrás de briga, até a hora que a gente chegou às agressões. Empurrões, começaram com eu apertar, ele me empurrar, esses apertões começaram a ficar mais fortes. E realmente isso virou agressão mesmo, de chegar um imobilizar o outro, de chegar a bater mesmo. Depois de uma agressão que a gente teve, eu já tinha o meu filho pequeno, eu falei, chega, basta. E eu vi que tinha uma oportunidade de pessoas que discutiam todo dia deixar de ter isso. Eu estava escutando a Escola do Amor pela rádio. E eu já vi algumas situações que eu estava ali aprendendo pela rádio e que aquilo estava começando a me ajudar. E aí eu falei, essa é a nossa oportunidade, porque eles descreveram a nossa vida. Toda palestra a gente entende como resolver problemas. Problemas que pra gente eram tão grandes e insolúveis. No fundo, eu também queria resolver tudo aquilo, não aguentava mais aquelas brigas todas. Ele ensinou a gente a resolver problemas sem usar emoção. Melhorou 90% de cara, só pra gente reconhecer que as coisas começam na gente. Em cada palestra a gente aprende sempre algo novo. Nossas palestras acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, e são para todos aqueles que não querem mais errar na vida amorosa. Solteiros, casados, divorciados, enrolados, não importa seu estado civil, todos são bem-vindos. Você não paga nada, temos amplo estacionamento e creche para os seus filhos, mas chegue cedo, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem exceção, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão. Esperamos todos vocês lá. Bom, obrigado, Ana. Obrigado, Miguel. Sempre um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. E atenção, alunos, vocês já sabem, para rever essa aula na íntegra, assim como toda a programação da Record, é só acessar o R7 Play. Obrigado, alunos, e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.